formosa dos pequeninos, mãe dadivosa, de mil tormentas entre o furor, Teus filhos salva, astro de amor. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós. Tu que do empírio és soberana, tem dó da imensa miséria humana, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, rogai por nós. A efígie diz-nos quanto és bondosa, Virgem Maria, quão poderosa. Jesus, que apertas ao coração o cetro régio que tens na mão. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós. Auxiliadora, Virgem formosa dos pequeninos, mãe dadivosa, de mil tormentas entre o furor, Teus filhos salva, astro de amor. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós.
Tu que do empírio és soberana, em dó da imensa miséria humana, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós. A efígie diz-nos quanto és bondosa, Virgem Maria, quão poderosa. Jesus, que apertas ao coração o cetro régio que tens na mão, bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, auxiliadora, rogai por nós. Bom dia a todos que estão aqui presentes no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, neste domingo de setembro, que nós celebramos na Igreja Católica no mês de setembro no Brasil, revela quanto nós precisamos aumentar a nossa atenção à Palavra de Deus. Então, vocês veem aqui a Bíblia está em destaque, porque a gente precisa aumentar, abrir mais os nossos ouvidos para ouvir bem a Palavra de Deus. Quanto que a Palavra de Deus que é a luz que nos ilumina, ela que segue os nossos caminhos, ajuda a gente a encontrar com o Senhor, como a gente está fazendo aqui na igreja, como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, aqui ao santuário. Seja da sua casa, a casa de Maria Auxiliadora se abre a sua casa. Também aqueles que nos acompanham, inclusive de outras cidades, como Campo Grande, Araçatuba, Juazeiro do Norte, do Rio de Janeiro, Lins, São Paulo, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Nova Bandeirantes em Mato Grosso do Sul, Campinas, São Paulo, Bento de Abreu, São Paulo, de Santa Catarina e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Toda vez que nós vemos a encontrar com o Senhor, esse encontro deve nos movimentar. O que significa isso? Que a nossa presença junto de Deus é uma presença que nos leva a nos mexer, a querer saber mais, a querer encontrar mais com o Senhor. A gente vem à missa para ter comunhão. Uma das palavras mais bonitas da nossa igreja é essa comunhão.
que não significa só comum união, mas co em latim é junto. E munus significa missão. Quando a gente comunga, a gente quer receber a mesma missão do Senhor. É isso que a missa nos faz. Tanto que missa significa missão. E hoje o Evangelho nos dá uma missão muito forte, que é perdoar. Como está o nosso coração para perdoar, para receber o perdão, para viver a reconciliação? Num minuto de silêncio, vamos pensar isso. Peça ao Senhor nessa Santa Missa, quanto que você precisa aumentar o coração para perdoar. Para ter compaixão. Para ter o desejo de ser bom e amável, como Deus e Jesus é bom e amável. Para motivar nosso coração, vocês se relembram de uma música do Padre Zezinho, que já vai fazer quase 50 anos, Amar como Jesus amou? Vamos cantar esse refrão para animar o nosso coração e viver como Ele, enquanto a gente pede essa graça a Deus nessa Santa Missa, de amar como Jesus amou. Vamos cantar? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E é com esse desejo de receber a missão do Senhor que vamos participar da Santa Missa e rezar também pelas nossas intenções. Hoje rezamos em ação de graças a todos os santos e santas, a família Patrício. Ela agradece pelos 39 anos de matrimônio de Julian Arsênio Pinheira Solar e Claudete Metelo Pinheira. Nós rezamos pela saúde e recuperação de José Francisco da Silva e pelos nossos irmãos falecidos. Hoje é o segundo dia de Claudisney Botelho da Silva e Luiz Ricardo de Oliveira Patrício e Benedito Clodoaldo Metelo. Meus irmãos e minhas irmãs, com esse desejo de perdoar como Deus perdoa e de amar como Jesus amou e nos ama, vamos ficar em pé para iniciar a nossa Santa Missa cantando. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a esta nossa celebração eucarística e vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, cantando. Em nome Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta liturgia somos convidados pelo Senhor bondoso e misericordioso a celebrar a vida nova do seu reino, a qual se manifesta em todos os que buscam viver a reconciliação e o perdão. Jesus nos pede que o rancor e a raiva não tenham lugar em nosso coração, pois todos pertencemos a Ele, que morreu e foi ressuscitado por amor à humanidade. Do início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, cantando o nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Alegres pela essa presença bondosa de Deus, cantemos um hino de louvor. Do folheto. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Glorioso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Nós que vivemos para o Senhor, acolhamos a sua palavra, que nos previne contra a falta de compaixão e nos aponta o caminho da vivência fraterna e do perdão ao próximo. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores.
nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com o mesmo desejo de Pedro, que se aproximou do Senhor para aprender, fiquemos em pé para aclamar o Santo Evangelho. Canto do folheto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo que eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão,
até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós estamos no mês da Sagrada Escritura, no mês da Bíblia, né? Por isso está aqui em destaque uma vela acesa, porque a palavra de Deus é a luz, né? Em primeiro lugar, para os nossos caminhos. E hoje a palavra de Deus nos quer ensinar a uma atitude muito difícil na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, que é o perdão, né? Nós ouvimos aqui a leitura falar do perdão. No Antigo Testamento já vinham trabalhando isto, né? Nós vimos no domingo passado a correção fraterna, né? Que é um meio de recuperar o irmão que errou. Vimos domingo passado, e sermos sentinela, ou seja, vigia para guardar, para orientar, tudo isso foi domingo passado. Esse domingo é a continuidade. Aqui se fala hoje do perdão, né? A primeira leitura de hoje é um apelo para superar a lógica daquelas leis que tinha do Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, lei do talião e assim por diante, né? Que era realmente pagar com o erro que fez, né? Então, supera isto. A primeira leitura de hoje vem para superar estas leis, que é adotar uma lógica de sentimento de misericórdia e de perdão. A primeira leitura aí do livro do Eclesiástico está bem claro a respeito disso, né? Estabelece uma relação de perdão de Deus e o perdão do homem. O perdão de Deus e o perdão do homem. Você estabelece essa relação. Está aí na primeira leitura, né? A felicidade do ser humano, a felicidade do homem não está em cultivar sentimento de ódio, sentimento de rancor, né? Isso não é a felicidade da pessoa cultivar isso, né? Mas sim cultivar sentimento de misericórdia e de perdão. A segunda leitura, Paulo afirma que a comunidade cristã deve ser lugar de amor, né? A comunidade cristã deve ser lugar de amor, lugar de respeito um pelo outro, né? De aceitação, inclusive das diferenças. Aceitação das diferenças, né? E principalmente do perdão. Permanecer unidos no essencial é desprezar o secundário que divide, né? Permanecer unidos naquilo que é essencial e desprezar aquilo que divide a comunidade, né? Que não é comunhão. Essa é a nossa atitude. E o que nos diz o Evangelho de hoje com essa parábola, né? Também faz a relação do perdão de Deus e do perdão do homem, né? Jesus conta essa parábola
E no começo para dizer que deve sempre perdoar. Pedro faz a pergunta, até 7 vezes, né? O judeu tem um grande simbolismo nos números, né? 12, 7, assim por diante. E Jesus diz assim, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, perdoar sempre, infinitamente. E por isso então ele traz esta parábola aí deste empregado, né, que suplica, cai aos pés do patrão, porque devia muito, ele tinha mandado vender a família como escravo e tudo mais, mas o patrão tem compaixão. Uma coisa é ter dó, outra coisa é ter compaixão, né? Sentiu aquilo que aquele empregado estava sentindo, teve compaixão e perdoou a dívida. Né? Perdão de Deus, é assim. O que fez aquele empregado? Saiu e fez tudo o contrário do que ele recebeu, né? Pegou um que devia uma mixaria para ele, sufocou, prendeu e tudo mais. Quer dizer, não seguiu o exemplo, não teve compaixão do companheiro, como o patrão, que é Deus, né, teve compaixão dele. O que aconteceu com ele? Os outros ficaram tristes, né? Aqui os outros companheiros, quando viram, presenciaram o perdão, e depois saiu dali e foi fazer tudo o contrário, ficaram tristes com essa atitude, né? E foram contar para o patrão, que mandou chamar e depois aplicou um castigo para ele, né? A falta de perdão traz sempre uma consequência, né, para a pessoa, uma consequência desagradável, né? Que fala que mandou açoitar, isso tudo é para simbolismo, mas a falta de perdão traz uma consequência desagradável para a pessoa que não sabe perdoar. Desagradável, né? Então ele conta aí esta parábola, né? Jesus ilustra com essa parábola. A parábola é realmente o ensinamento sobre a misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Deus não deixa vencer pela generosidade, né? Deus é rico em misericórdia, né? O testemunho de Jesus é amar até os inimigos. Já vimos isso em outras parábolas, né? Parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida. Tem muitas que ilustram essa bondade de Deus de perdoar e principalmente de recuperar e salvar. Domingo passado nós vimos passo por passo como recuperar o irmão que errou. Não vou repetir hoje mais, né? E temos motivos para perdoar. Deus nos perdoa na mesma medida que nós perdoamos. A primeira leitura fala disso, né? Você quer receber o perdão de Deus, mas você não quer perdoar, né? O Pai Nosso nos fala disso, né? Perdoai os nossos pecados, nossas faltas, assim como nós, no condicional, né? Qual que é a condição de recebermos o perdão de Deus? Perdoar também. Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Está aí também o Pai Nosso, né? Na verdade, o distintivo do cristão, mais do que a cruz, né? Que é um grande símbolo, o distintivo do cristão deve ser o amor. No início da comunidade primitiva, aumentava, né, a cada dia os que queriam fazer parte da comunidade, que queriam ser cristão, porque eles passavam e viam assim: vejam como eles se amam, vejam como eles se amam. Então eles queriam entrar também na comunidade, né? E aumentando. O Atos dos Apóstolos fala que entravam de 3.000 pessoas, né, para ser cristão no início da comunidade primitiva, do cristianismo.
porque existia o amor. Vejam como eles se amam. E aumentava do dia para a noite o número das pessoas que queriam fazer parte ali daquela comunidade, porque viam essa atitude, esse gesto de amor entre eles. Então, é o verdadeiro distintivo do cristão, né? E nós temos então muitos motivos para perdoar, né? A gente pode desfazer muitas vezes algum problema por meio do perdão, né? Por meio do perdão. Quantos casais se desfazem por falta de perdão, né? Não consegue perdoar e se desfaz. Quantos filhos abandonam a família por falta de perdão, né? Cometeu uma infração, mas não foi acolhido, não foi perdoado, muito pelo contrário, foi aplicado repreensão, então ele abandona, vai embora, né? Não encontrou perdão, não encontrou a acolhida, porque cometeu um erro, ele se manda, né? Depois, o que significa perdoar, né? Não é apenas se vingar ou ceder, né? Sempre aos que nos ofendem. Não é isso. É estar sempre disposto a ir ao encontro, a estender a mão, a recomeçar o diálogo, né? A dar outra oportunidade. Isso que significa perdoar, né? E a gente pergunta também, e nós, né? Como perdoamos? Como Pedro contando, né? Já perdoei uma vez, já perdoei a segunda vez, daqui para frente não vou perdoar mais, já cansei. Já perdoei 10 vezes. Jesus diz assim: olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, para dizer assim que não tem limite o perdão, né? Não tem limite. E a nossa atitude diante do perdão é termos inclusive humildade de pedir perdão também, né? Humildade, alegria, gratidão diante de um perdão recebido, né? Ser generoso em oferecer o perdão para o outro, né? A generosidade. E, por último, o perdão é questão de qualidade, não de quantidade, né? O que diz o Evangelho no último? Se você não perdoar de todo o coração, aqui implica a qualidade do perdão, né? Não é qualquer perdãozinho, tá bom, tá perdoado, mas continua lembrando, continua, né, angustiado aquilo ali. É de todo o coração. Perdoou, acabou. Esqueceu, Deus faz isso. É rico em misericórdia, nunca lembra o que ele já perdoou, fica procurando ir atrás disso para fazer cobrança da gente, né? Qualidade, perdoar de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos renovar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, ao Senhor rico em misericórdia dirijamos com confiança a nossa oração, dizendo:
Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, que destes à Igreja o sacramento da reconciliação, concedei-lhe ser sempre acolhedora e disposta a perdoar, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Ensinai os ministros leigos e ordenados e os fiéis das nossas comunidades a viver o amor, o perdão, a acolhida mútua, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Fortalecei nas famílias a compaixão pelos que andam por caminhos tortuosos e pelos que sofrem com a falta de amor, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Despertai na sociedade o espírito de vivência fraterna e de respeito para com todos, livre do rancor, do ódio, da intolerância, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Suscitai nos países ricos a fraternidade com as nações pobres, mediante o perdão de suas dívidas, o qual permita a elas proporcionar vida digna aos seus cidadãos, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, que é Criador da vida, da natureza, mandai chuva para a nossa cidade, para o nosso estado, como também consciência para que as pessoas não ponham mais fogo e determinem mal a nossa saúde, nós os pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Acredito que todos receberam aqui na igreja a oração do dizimista. Então vamos fazer juntos a prece nesse dia, lembrando da oração do dizimista. Rezemos juntos. Senhor, fazei de mim um dizimista consciente e responsável. Que o meu dízimo seja assim, um sincero agradecimento e reconhecimento da tua bondade. Tudo que tenho é dádiva tua, paz, amor, saúde, família e bens. Que eu aprenda a ser solidário, com generosidade e alegria, para que a minha partilha seja um ato de amor. Tira todo egoísmo do meu coração, para que eu ame cada dia mais os meus irmãos e irmãs, e possa ser instrumento de paz, amor e justiça em tuas mãos amorosas de Pai. Que o meu dízimo seja oferta agradável a teus olhos e contribua para a fraternidade entre nós. Amém. Deus de misericórdia, ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Na Eucaristia, Jesus se oferece como sacrifício em remissão dos pecados e transforma o juízo de condenação em ato de misericórdia. Acompanhemos, junto com a entrega do pão e o vinho, que se transforma no corpo e sangue do Senhor, também o pedido da transformação do nosso coração em generosidade, bondade e misericórdia. Canto do folheto. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará do nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus as nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, nós não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Deus de amor e de perdão, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que Ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, nosso bispo e nosso bispo Milton, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal de unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A comunhão, o corpo e o sangue de Cristo também perdoa os nossos pecados, porque ela é sinal de reconciliação
é como o Senhor se oferece a nós. Peçamos essa comunhão, que Ele, que é o Senhor do perdão, Senhor da misericórdia, possa encher o nosso coração e a nossa vida com o desejo de viver em paz e reconciliados com os nossos irmãos. Cantemos o canto de comunhão. O meu corpo e meu sangue vos dou, o pão vivo, maná da aliança, a serviço da vida do povo que caminha na luz da esperança. Irmãos, agradeçamos ao Senhor, louvando, demos graças ao seu nome. É Ele que nos dá o pão do céu, pão vivo que sacia toda fome. O meu corpo e meu sangue vos dou, o pão vivo, maná da aliança, a serviço da vida do povo que caminha na luz da esperança. É Ele que educa a sua igreja, guiando-a por caminhos sempre novos. E a cruz, que é loucura para muitos, é sinal de amor e graça para os povos. O meu corpo e meu sangue vos dou, o pão vivo, maná da aliança, a serviço da vida do povo que caminha na luz da esperança e chama a todos nós, seu povo amado, a sermos educados na irmandade, fazendo a experiência que liberta da vida construída em igualdade. O meu corpo e meu sangue vos dou, o pão vivo, maná da aliança, a serviço da vida do povo que caminha na luz da esperança. O Evangelho de hoje faz uma pergunta muito forte para nós. Não devia também ter compaixão do teu companheiro
como eu tive compaixão de ti. Pensamos nessa ação de graças, para que o Senhor encha nosso coração de compaixão, de sentir os sentimentos daqueles que sofrem. E se você tem alguma prece para alguém que precisa pedir perdão e ainda não tem forças, ou por alguém que você conhece que precisa perdoar, não sabe ainda, peça ao Senhor para que toque o coração dessas pessoas, para que possam ser felizes como o Senhor é. Nesse momento peçamos isso, compaixão e a graça do perdão. Acompanhemos também em prece a oração pela pátria brasileira em tempos de pandemia, que é aprovada pela CNBB. Deus compassivo e misericordioso, rico em bondade e em fidelidade, lançai o vosso olhar sobre todos os vossos filhos e filhas, o amado povo brasileiro. Velai, Senhor, sobre os empobrecidos, fortificai os desanimados, iluminai os médicos e cientistas, assisti os agentes sanitários, concedei sabedoria aos governantes. Nós o recomendamos às pessoas e famílias afetadas pela Covid-19, aqueles que se encontram em terapia intensiva, nas enfermarias dos hospitais e em isolamento residencial, os que não têm acesso aos recursos de saúde e os meios básicos de assistência. Consolai, Senhor, as famílias enlutadas, que nem mesmo puderam velar os seus entes queridos. Concedei o repouso eterno às vítimas desta terrível pandemia. Orientai os vossos filhos e filhas a serem solidários na hora do sofrimento e da dor dos semelhantes. Em vós, Senhor, depositamos toda a nossa confiança e esperança. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Nossa Senhora Aparecida, a quem invocamos com filial afeto, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Lembramos também aqueles que hoje não participaram da missa aqui, mas pelas redes sociais participaram, que logo após terminar a Santa Missa haverá distribuição de comunhão ali no ginásio do Colégio São Gonçalo. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, uma boa semana, ida em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A palavra de Deus nos ensina e nos aponta a direção. Sejamos comunicadores, a Bíblia é comunicação. Vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Repletos do amor do Senhor, de sua palavra e seu pão, fiéis comuniquemos o amor.
vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Vamos comunicar que Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, fiéis do Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Venho até vós para informar sobre nossos procedimentos de higienização do nosso santuário de acordo com as recomendações da saúde. E hoje então nós realizamos a segunda sanitização contra vírus do nosso santuário. De modo que essa sanitização contra vírus já é a segunda vez que nós estamos fazendo. Nós temos também demarcado os nossos assentos, levando em conta o distanciamento e principalmente também a higienização dos pés com o nosso tapete de entrada e lá dentro munido também de álcool gel e para as mãos. Assim, de acordo com as exigências, o santuário se encontra preparado para poder recomeçar esta nova etapa de reabertura, das missas, também no horário das 19 horas. O Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora está cumprindo com as recomendações, com as exigências para o ambiente onde reúne as pessoas. Nossas missas não estão sendo lotadas, respeitando a percentagem das pessoas e também respeitando as normas que foram colocadas pelas nossas autoridades da saúde. Agradeço a todos. E não tenha medo de vir participar da Santa Missa aqui do nosso santuário. Está um ambiente, desde o início, muito bem preparado e adaptado para o funcionamento das celebrações. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.